Quero ter 10 ideias de título aqui pro podcast que eu fiz com o Max, onde a gente falou sobre X, Y e Z. Pensa você primeiro nos títulos, depois você usa ele. Porque aí sim vai ser interessante, aí sim você vai ter um contraste entre antes e depois, entre o que você pensa e o que você não pensou. Daí sim você consegue fazer uma comparação. Putz, que legal, eu não tinha pensado nisso aqui. Ó, que legal, pensei nisso aqui, hein, ChatGPT pensou comigo, então isso aqui, esse pack é bom mesmo, hein. Ou, nossa, esse argumento aqui, cara, como que eu não pensei nisso antes? Tipo, você tá de fato, você não tá atrofiando o seu cérebro, você não vai ficar preguiçoso, você justamente tá usando para pensar e para comparar o seu pensamento com o GPT e para aprimorar o seu pensamento. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar de um assunto que está em alta, meu amigo. Polêmico. Um assunto polêmico, tem muita gente que vem conversar com a gente ali no Instagram, ali no @supervendedores e pergunta e quer saber, vou perder meu emprego, como é que eu faço para usar, enfim. Vamos falar sobre como realmente usar o ChatGPT para vender mais. E pra gente não ficar falando groselha, porque de groselha tem um monte na internet, a gente trouxe um baita especialista aqui, Max Peters. Seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, cara. Obrigado, Leandro. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Para quem não te conhece, Max, conta um pouquinho, rapidamente, quem é o Max Peters e por que você é o cara do ChatGPT no Brasil, cara? Legal. Eu vou resumir em 20 segundos mesmo, mas eu sou empreendedor serial, então já tive empresas de tudo que é tipo. E ainda tenho essas empresas. Então, desde a agência, a gente teve a primeira agência de copywriting do Brasil, eu e meu irmão, que foi a Copy Experts. Disso ela virou uma produtora de cursos online. A gente tem uma empresa de suplementação para cachorro, que é a PetV, que é a maior dessas no online. A gente tem a Transfer English, que é uma das grandes escolas de inglês online também. E no meio disso tudo, a gente estava usando já a inteligência artificial dentro dessas empresas. E aí que eu acabei criando a Adapta. Porque a gente falou, putz, se a gente tem esses problemas, se a gente resolveu dessas maneiras, outras pessoas vão gostar também de saber disso. E aí a gente começou a Adapta em março do ano passado. E hoje a gente já tem 25 pessoas nela, crescendo bastante. Todo mês a gente está crescendo, então desde que a gente lançou todo mês a gente cresce. E eu acho que hoje a gente já é uma das talvez a principal ferramenta de inteligência artificial generativa do Brasil, porque a gente tem a ferramenta que é o Adapta GPT e a gente tem também os cursos, a gente oferece tudo isso num combo só. Legal, cara. E é uma puta oferta, né? Porque quando você quer aprender a usar o ChatGPT, você pode entrar lá no site da OpenAI e usar, mas, cara, você se depara com uma caixa de texto ali, né? E aí você fala assim, tá, mas o que eu escrevo, tal? Você gera uma série de... Você fala assim, tá, beleza, eu vou perguntar ali quanto foi o jogo do Palmeiras e do Corinthians, sei lá, em 1990, vai trazer informação, mas você fala, tá, legal, como é que eu faço pra pegar isso aqui, né, Dani? E colocar no meu negócio ou na minha atividade e poder de fato vender mais, né, cara? Total, eu acho que é justamente por ela ser tão generalista que você fica com dúvidas. Você fala, tá, legal. Que nem você falou, eu tenho uma caixinha branca aqui que eu posso falar o que eu quiser. E até por isso, por exemplo, que a gente criou uma ferramenta que justamente a gente quer para mudar essa concepção. A gente tem, por exemplo, flows, que em vez de você ter que perguntar alguma coisa, você, sei lá, clica o flow, por exemplo, para vendas, tem um flow de pitch, que é para você criar o pitch de vendas do seu negócio, aquele pitch, sabe, rápido, para você fazer com alguém. Quando a gente pergunta, o que é o papo de vendedor ou o que é o super vendedores? Você já tem aquele pitch de 30 segundos que você consegue explicar bem. Uhum. Por exemplo, a gente tem um flow que a gente chama que é só para isso. Então, já começa perguntando, sei lá, por exemplo, legal, que produto que você quer criar esse pitch para? Daí você vai respondendo. Daí ele já segue. Ele faz as primeiras perguntas para você. Ele faz as perguntas para você. Daí ele vai seguindo uma lógica para você não ter que ficar pensando. Porque normalmente tem esses dois lados. Tem, você tem que aprender a criar o prompt perfeito. Que beleza, isso é importante, isso, a gente ensina isso muito, né? Tem até um framework para criar prompts, depois a gente pode entrar nele. E tem essa parte de beleza. A partir dos prompts, como que você vai respondendo no GPT para ele gerar uma coisa melhor para você? Daí o que a gente criou no Flow foi justamente para facilitar isso para as pessoas, para elas não terem que ficarem pensando tanto, para você já ir ela já ir respondendo com você. Para a inteligência artificial conseguir perguntar pelo humano o que ela precisa saber. Meio que isso, como se fosse meio com um coach, assim, sabe? Já vai fazendo as perguntas certas para
extrair de você o que você precisaria falar para ela. É isso aí. Olha só. Olha só, antes da gente começar o nosso episódio, eu preciso reforçar para você que este conteúdo é trazido pelos Super Vendedores e pela RD Station. Você sabe que aqui no Super Vendedores nós temos um treinamento focado em vendedores, o programa de aceleração de Super Vendedores. Durante 6 meses você vai estar comigo e com o Daniel Mestre, com um acompanhamento ombro a ombro, te ajudando a acelerar os teus resultados. De que forma? Vão ser 14 encontros online e ao vivo, exatamente, você vai trocar ideia comigo e com o Dani ali no dia a dia e também uma vez por semana nas nossas aulas, onde a gente vai te ajudar, primeiro, a construir o teu processo de vendas para você acelerar os teus resultados. A gente vai te ajudar a implementar esse processo de vendas dentro do CRM e, claro, a gente vai trazer técnicas de vendas para você aplicar em cada fase do seu processo. Pode ser na fase de prospecção, pode ser na fase de levantamento de necessidades e fechamento, pode ser na gestão de carteira. Além disso, você vai conhecer os comportamentos certos para você aplicar essas técnicas dentro do processo. Você vai entender como reagir ao não do cliente, você vai entender como a inteligência emocional é fundamental para o teu sucesso em vendas. Um treinamento completo, onde eu e o Dani vamos te acompanhar durante 6 meses. Quer conhecer o programa de aceleração? Tem um link na descrição deste conteúdo. Agora, a gente sabe que uma parte da nossa audiência é formada por gestores e donos da empresa. Se você tem 15 ou mais vendedores e quer levar o Leandro e o Daniel para dentro da tua empresa, para desenvolver um treinamento em company, para fazer uma palestra, para fazer um workshop ali focado num desafio específico, tem um link aqui na descrição para você conhecer o nosso trabalho in company, é o segundo link, onde eu e o Dani a gente vai personalizar todo o método Super Vendedores para o teu negócio. Agora, uma coisa eu sei. Todo super vendedor, toda super vendedora usa um CRM no seu dia a dia para você poder fazer toda a gestão do teu pipeline de vendas, para você fazer a gestão das tuas oportunidades de negócio que o marketing manda, aquelas prospecções que você faz no teu dia a dia ou até mesmo fazer a gestão de carteira de clientes. E é por isso que eu quero convidar você para usar o RD Station CRM. E não é porque eles patrocinam o nosso episódio, mas sim porque nós utilizamos dentro da nossa operação comercial. Se você, porventura, clicar ali no programa de aceleração e preencher as suas informações para o nosso time falar com você, saiba que você vai cair dentro do nosso RD Station CRM. Então, Casa de Ferreiro, espada ninja na vitrine. Se eu tô recomendando é porque a gente usa. Então vai lá, conhece a ferramenta e eles têm um plano gratuito para você testar e assim que você quiser mais funcionalidades, você migra para um plano Pro, para um plano onde você vai ter 100% dos recursos da plataforma. Tamo junto? Agora sim, bora pro episódio que está imperdível. Como é que você descreveria, de uma forma resumida, uma forma que... Pensa que uma pessoa que de repente já ouviu falar de ChatGPT, porque isso tá em voga, tá na mídia e tudo mais, já ouviu falar de inteligência artificial e tudo mais, mas ela não consegue entender como ela usa na sua profissão como vendedor, como vendedora, Como é que essa tecnologia ela pode ajudar o vendedor a melhorar, por exemplo, a experiência que ele dá para o seu cliente? Tá. Acho que a primeira mudança de pensamento que você tem que ter em relação ao ChatGPT é de que ele não é um assistente. Muitas pessoas falam, ChatGPT é como se fosse um assistente, um estagiário. Você vai ver muita gente falando isso. Um estagiário, como se fosse um estagiário. Não é um estagiário. Ele é muito mais inteligente que um estagiário. Na verdade, se você for pensar, o ChatGPT já é a entidade mais inteligente do mundo, mas de longe. Se você pensar em... se ela tiver profundidade de conhecimento em uma vastidão de disciplinas. Ele sabe falar tanto de matemática quanto de rocket engineering, tipo engenharia de foguete, até programação, até marketing, até copy, até vendas. Ele sabe falar de tudo. Óbvio, ele não vai ser tão profundo necessariamente quanto a melhor pessoa daquela disciplina. Por exemplo, ele não sabe mais de copy do que eu, não vai saber mais de vendas do que vocês, mas ele vai conseguir entrar numa profundidade grande numa vasta área de disciplina, Beleza, então de conhecimento em termos, de inteligência, ele
ele já é a entidade mais inteligente do mundo. Diferentemente do Google, que só indexa informação, né, de outros lugares, não. O ChatGPT ele já usou tudo aquilo para ser treinado, e ele de fato consegue raciocinar, consegue pensar, consegue analisar, consegue revisar, consegue escrever, consegue criar. Então, ele é uma entidade inteligente mesmo. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que mudar a concepção é, não, ele não é um assistente. Pensa nele como um mentor, como um parceiro de pensamento, como um sócio, né? Pensa nele dessa maneira. Se você mudar só essa atitude em relação ao GPT, já melhora muito. Extrair coisa melhor dele. Muito melhor, porque você vai começar a pensar, por exemplo, eu dou o exemplo de prompt, melhor tipo de prompt que você pode pensar. Você está pensando em fazer alguma coisa. Seja, sei lá, quero escrever um e-mail de outbound, eu quero meu pitch de vendas, quero qualquer coisa. Você pode simplesmente falar para ele, ChatGPT, estou pensando em fazer X para Y. Então, estou pensando em escrever um e-mail de outbound para captar clientes grandes como a Itaú e Vivo, por exemplo. O que você precisa saber sobre mim, sobre minha empresa, sobre meu produto, para me ajudar nessa tarefa da melhor maneira possível? Pergunta simples, mas você está indo a partir do seu objetivo. Você não está pedindo o resultado final. Normalmente, Perfeito. A pessoa pediria o resultado final, tipo como se fosse... Me escreve um e-mail aí, ó. Me escreve um e-mail aí de outbound. Beleza, eu escrever um e-mail, ele até pode falar, tá, mas preciso saber um pouquinho assim. Não, mas já fala qual que é o seu objetivo, fala a ação que você está pensando em fazer. E daí o que ele precisa? O que ele precisa? Você tá falando, o que você precisa saber de mim para me ajudar nessa da melhor forma possível? Ele vai falar, eu preciso disso. Daí você vai conversando com ele. Mas aí, beleza, você começou pelo objetivo, não pelo resultado final que você busca. Tipo, Perfeito. já começou pelo objetivo. E daí você tá pensando nele justamente como um sócio, né? Como um cara para ajudar você a pensar, como um coach. Porque pro estagiário você não perguntaria isso, né? Não, você não pergunta, você é estagiário, você justamente fala, escreve um e-mail aí, ou sei lá, ou faz essa planilha, ou tipo... Então isso já muda totalmente como você pensa em como usar ele. Porque ele é inteligente mesmo, ele vai te fazer pensar em coisas que você não estava pensando. Ele vai te ajudar bastante se você usar ele direito. E assim, né, um dos meus papéis aqui como host é nivelar, traduzir isso para a nossa audiência. Então, o que é o prompt, né? Prompt, me corrija se eu estiver errado, é o texto que você coloca na caixinha, né? Que quando você entra ali no chatgpt.com, é isso? Acho que é .ia. O chatgpt.com, eu acho que é .com Se mesmo. for no Google, acho, né? Vamos ser sinceros. Mas Aí você entra e você escreve. Aquilo que você escreve é o que o Max está falando como prompt, né? Então, acho legal colocar. E eu acho que eu, Leandro, né? Tô sendo sincero aqui, eu demorei muito tempo para entender esse lance do conversar. Porque quando eu me deparei com aquela entidade, aquela tela, eu uso o modo noturno, então no meu não é branco, é preto, né? Eu olhei, eu não lembro o que estava escrito, se era escreva, eu olhei e falei assim, o que eu vou escrever, cara? Né? Tipo, aí eu comecei a perguntar umas coisas, né? Todo mundo começa e tal, algumas brincadeiras, e eu levei um tempo até começar a colocar na rotina de atividades que tanto eu quanto a Mônica, que é a nossa produtora aqui, tem. E é muito bizarro esse lance que você falou, né? Você começa a conversar, né? Você começa a colocar informação em cima da resposta, você... Cara, assim, como é que a gente pode usar esse raciocínio? Porque o conversar foi difícil para eu entender o lance de fazer uma pergunta. Às vezes eu colocava assim, baseado na sua resposta anterior... fale mais sobre o item 2. Aí eu percebi que ele entendia que eu queria seguir uma linha de raciocínio, né? E pegar o item 2 da resposta e aprofundar. Mas eu levei um tempo pra, entender como eu conecto isso na minha atividade, cara. Daí a pergunta é, como é que o vendedor que está nos escutando, ele começa como é que ele conversa com o ChatGPT? Ele põe... a melhor alternativa é o começar, nem você falou, não com o produto final, mas começar com as perguntas. Mas o que a gente poderia colocar de elemento prático para a pessoa conseguir extrair da ferramenta algo que ela possa realmente usar no dia a dia? Tá, legal. Acho que a primeira coisa que ela pode pensar é em relação ao objetivo que ela tem. Primeira coisa, já abrir a cabeça, eu achava que o GPT só funcionava então pra coisinha bobinha, pra escrever um rap sobre mim, pra escrever uma legenda de Instagram. Então, primeira coisa, beleza, vamos mudar essa concepção. Já viu que não, pode ajudar em tudo. Tá. Pode ajudar tanto coisa estratégica quanto de fato escrever. Eu falo que ele ajuda em 4 grandes coisas. Ter ideias, fazer brainstorm, aprender qualquer coisa. Então, preciso aprender mais sobre algumas técnicas de fechamento de vendas. Né? Eu trabalho com consórcio, sei lá. Quais são 10 tipos de fechamento de venda que eu deveria aprender? Ele vai lá, fala 10. Beleza, desses 10, tá bom, quero que você me ensine esse primeiro passo a passo.
simule uma situação com o cliente ainda. Bom, ele vai te ensinar. Tá. Beleza, assim, aprendi o primeiro, vai pro segundo, vai pro terceiro, vai pro quarto. Estamos falando, ter ideias, aprender, pensar. Então, como eu falei, pensar. Eu vendo, sei lá, seguro de saúde. Né? Como que você pode pensar com ele? Quem que seria o público perfeito para eu ir atrás? Eu já vendo bem para público A, público B, público C. Que outro público seria bom para eu ir atrás? Então, legal, você está pensando com ele. Então, beleza. Primeiro, então, ter ideias, aprender, pensar, depois escrever. Depois, de fato, escrever. Tá. Me ajuda a escrever uma apresentação final aqui para o cliente que eu vou apresentar para ele o meu plano. Ele fala, o que é importante ter nessa apresentação? Né? Daí ele escreve, dá umas ideias. Tá, legal, mas que objeções meu cliente pode ter? Ele vai lá e dá algumas ideias. Mas você não... Como contorna essa objeção? Como contorna essa objeção, por exemplo? Me dê três técnicas a partir de Zig Ziglar que poderiam me ajudar a controlar essa objeção. Daí isso aí é uma outra técnica que você pode fazer. Você pode trazer algum autor famoso, por exemplo, que você sabe que ele vai ter isso na base de conhecimento dele para criar uma resposta específica para isso. Mas eu não preciso ficar somando com a minha pergunta anterior. Eu vou encaixando... Ele entende vai na conversa. Você vai, isso, mas ele entende a conversa. A conversa ele usa como contexto para responder aquilo que ele está respondendo na hora. Mas ele não herda de um dia para outro, né? Pelo menos Não, de um dia para outro, ele herda no chat. Se você entrar na mesma conversinha... Na mesma conversinha, sim. Acontece que se você conversar muito, se a conversa ficar gigante, ele começa a se perder um pouco. Daí é legal você criar uma nova conversa. Tá. Mas várias vezes é bom você deixar uma conversa ali parruda, que você já tem todos os dados, ele já entendeu sua empresa, já entendeu tudo, ele vai te ajudar mais naquilo. Tá. Então, beleza, para essas 4 coisas, são coisas que você pode usar toda hora o ChatGPT para te ajudar. O ChatGPT, o AdaptGPT, tanto faz. Essas 4 coisas principais. Além disso, que eu estava falando para você, que tem um framework, assim, para você pensar uma estrutura de prompt, que nem você falou, prompt é exatamente isso, é o texto que você coloca no ChatGPT. Uma estrutura de prompt para você pensar, fazer meio que um checklist mental, assim, para ver, será que está faltando alguma coisa? Será que eu posso melhorar isso? O CIDEM, que a gente chama. Então, um acrônimo, CIDEM. C, contexto. Então, qual que é o contexto daquilo? Eu quero criar uma lista de possíveis prospects aqui para minha empresa. A gente vende software de inteligência artificial, o nosso cliente principal tem 50 a 500 funcionários, blá, 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 blá. Beleza, o contexto. O I, de instrução. O que é instrução? O que você quer que ele faça? Qual que é a tarefa que você quer que ele faça? Então, quero que você me ajude a criar essa lista baseado na lista que já temos hoje, que são dessas empresas A, B, C, D, E, tanto faz. O D, né, CIDEM, D, de dados. Então, que dados extras você pode dar para ele? Por exemplo, nesse caso, é a lista das empresas que você já tem. Né? Especificar. É para uma lembrança, para você especificar o prompt. O que você está esperando de resposta, no caso. Pode ser também. Você pode especificar várias coisas. Por exemplo, esse prompt já estaria bem específico. Você já está falando das empresas que você tem, já tem os dados, já tem o contexto específico. Então, especificar mais uma lembrança de o que você poderia especificar nesse prompt, o que você pode melhorar nele. E o M é o de melhoria. O que é para lembrar? Justamente, você mandou o prompt para ele, tipo esse prompt que eu dei o exemplo. Tá. Ele vai te responder uma coisa. Daí você tem que lembrar que é que nem a gente falou agora, é uma conversa. Você não precisa... Se ele responder uma coisa e você não gostou, você não tem que fechar a aba, desistir e vai embora. Não, ele é burro. Não. Ele não vai ficar chateado, né? Não vai ficar chateado. É o único cara que aceita feedback numa boa. Exato, ele vai aceitar feedback numa boa. Você fala para ele, você fala... Não, então, beleza. Eu vi que você me deu aqui uma lista de empresas, mas você falou, tipo, do Nubank, você falou da Vetex, você falou de não sei quem. Essas empresas não são muito boas para mim por conta de X, Y e Z. Então, pensando nisso, faça a lista novamente para mim, por favor. Daí, entendido. Verdade, Max. Isso aqui, ele vai lá e vai fazer a lista de novo. Daí você fala, legal, agora gostei. Gostei dessas 10. Então, me manda mais 10. Tá. Daí você pode fazer, você pode criar uma lista de potenciais empresas para você ir atrás, por exemplo. Por exemplo, para eu contratar... eu tive 2 pessoas que eu contratei agora. Head de vendas, B2B, e Head de Business Development. O que eu fiz? Eu simplesmente primeiro pensei, que empresas vão ter boas pessoas nessas áreas? Aí beleza, eu fiz uma lista de 10 empresas na minha cabeça. Falei, tô querendo montar uma lista, tô querendo pensar em que empresas vão ter boas pessoas de vendas B2B. Né? Então, eu estou procurando empresas que sejam startups, ou seja, que cresceram muito provavelmente por conta dessas pessoas. E não que essa pessoa entrou lá e já tinha um time rodando, tudo bonitinho, não. Quero pessoas que provavelmente construíram um time de vendas, porque a gente vai ter que construir um time de vendas. Então, eu pensei nessas 10 empresas, baseado nessas empresas, que outras empresas você acha que se encaixam nessa categoria? Ele falou, me fez uma lista de 30 empresas. Daí, beleza, quando ele fez 10, eu vou fazendo de 10 em 10. Eu não gosto de pedir 30. Se você pedir 30 de uma vez, por exemplo, ele até pode fazer, mas ele vai fazer pior. É melhor você pedir em picado.
ele começa, ele meio que fica mais burro, porque ele vai tentar fazer tudo de uma vez só, é pior. Então, Faz em 5 segundos, né? exato, mas vai ser pior. Então é melhor você ir pedindo, nunca pede, tipo, me dá 30 e 10, me dá 50 e 10. Não, vai pedindo 5 e 5, 10 e 10, que vai ser melhor. E vai dando melhoria, né? E pode, exatamente, Quando tiver você pode dar certinho, melhoria. daí você Exatamente, pede mais, né? exatamente. Daí você pode também melhorar antes dele dar a lista completa. Daí beleza, ele me deu essa lista, daí eu fui atrás dessas pessoas dessa lista, no LinkedIn, simplesmente assim, e em pouco tempo, em uma semana, consegui contratar essas pessoas. Então, já me ajudou bastante nisso, por exemplo. Mas acho que é isso. Eu respondi a pergunta? Respondeu, sim. Respondeu. E, cara, assim... Respondeu, sim, com certeza, cara. E, inclusive, pra montar essa pauta, eu tava pensando nela, eu falei assim, cara, Casa de Ferreiro, espada ninja na vitrine, né? Aí eu usei o chat GPT. Eu vou pedir pro editor colocar o prompt na tela aí, quem estiver assistindo vai ver. Mas, basicamente, assim, acho que não tão elaborado dessa forma, mas eu falei, ó, eu tô preparando a pauta no podcast pra entrevistar um dos maiores especialistas em chat GPT do Brasil. Aí coloquei seu nome. Nosso público é composto de vendedores e eu gostaria de guiar a conversa de uma forma que eu pudesse ajudar o ouvinte a entender esse movimento de inteligência artificial e como ele pode usar o chat GPT na sua rotina. Eu acredito que exista muita confusão sobre o tema, ainda mais com tanta gente falando sobre o tema sem tanta propriedade. Portanto, eu gostaria da sua ajuda para elaborar 4 perguntas que fossem interessantes, desafiadoras para o convidado, mas também que trouxesse na resposta uma discussão saudável de como usar a inteligência artificial no dia a dia profissional. Você poderia me ajudar? Por favor, eu sou educado com o chat GPT. Tá certo, E aí ele trouxe 4 perguntas aqui, que basicamente eu usei aqui como base, trouxe um contexto, e aí eu continuei aqui, pô, agora transforma isso num título pro YouTube, né? Aí não veio umas ideias assim que eu achei tão legal assim, mas, cara, a primeira aqui... Quer dizer que o seu primeiro prompt foi de 15 linhas, o outro foi de 2, né? Tem um pouco disso também, né? Mas esse primeiro prompt foi ótimo, tá vendo? Foi bom? Você fez exatamente tudo o que precisa. Você deu o contexto, foi específico, foi ótimo. Eu achei que foi uma experiência bem legal, assim, de conseguir trazer, assim, para uma utilização, eu queria trazer, né, pro amigo ouvinte esse entendimento, tipo assim, pô, o Leandro fez isso, tá guiando uma conversa, óbvio, a conversa é entre humanos, então tem coisa aqui que faz sentido perguntar, tem coisa que não faz sentido, mas, cara, é uma ferramenta ela não vai produzir a pauta, né? Não vai produzir o texto da pauta, né? Tô olhando pra Mônica, porque uma vez ela olhou e falou assim, Leandro, esse texto que você pôs aqui tá meio... carinha de GPT, né? Lembra? Aí ela pegou e falou assim, deixa comigo que eu vou reescrever. Mas ela é um ponto de partida de você... Vai ajudar você a pensar. Vai pensar... de fato, cara, é interessante ter essa visão, Max. Muito bom. E aí, cara, eu queria falar um pouco da insegurança em relação ao uso da inteligência artificial que alguns profissionais de vendas podem ter, né? Como é que você aborda essa preocupação? E como é que a gente pode ajudar o amigo ouvinte a entender, né, a se adaptarem, né, a essa nova ferramenta, essa nova tecnologia e tirarem o máximo proveito disso aí, cara? Legal. A primeira coisa que é justamente que eu tava brincando com vocês antes, né? Não é à toa que o nome da nossa empresa é Adapta, né? Porque na natureza não sobrevive o mais forte, sobrevive quem se adapta melhor. E a mesma coisa é verdade para nós humanos. Então... para mim é bem simples, primeira mentalidade que as pessoas devem ter sobre inteligências artificiais, não só o ChatGPT, qualquer uma que for ser lançada. A imagem mental que simplifica isso, que resume isso da melhor forma possível você não vai se esconder de um tsunami atrás de uma árvore, né? Você vai ali pra trás da praia, o tsunami tá vindo, deixa eu me esconder aqui atrás dessa árvore e torcer que do nada Deus intervina aqui e não tenha mais o tsunami. Não. Bloqueio, né? Exato, você acha que a árvore esse coqueirinho aqui vai pegar, vai me proteger do tsunami? Não vai. Então é melhor você, cara, você tá com sua prancha de surf, tenta surfar ali o tsunami, melhor. E se você for inteligente, se for rápido, você vai surfar o tsunami, você vai surfar ali bem e vai dar tudo certo. E é até engraçado que foi buscar uma história real de um cara que fez isso. Ele surfou o tsunami, um surfista peruano maluco. Já que eu tô aqui, ele falou exato, eu vou surfar aqui o tsunami e deu certo, ele sobreviveu. Até busquei pra ver se tinha alguma vez que aconteceu isso de verdade. Mas enfim, acho que a imagem mental é clara. Não adianta você se esconder atrás de uma árvore. Assim, a tecnologia vem, queira você ou não queira você. Ela vai vir, ela vai ter substituições de trabalho, sim, mas mais do que isso, vai ter aumento de produtividade. E sempre que teve aumento de produtividade vindo por conta de uma tecnologia ou qualquer coisa, sempre que tem aumento de produtividade,
tem aumento de emprego também. Perfeito. Então é claro que vai ter emprego que vai mudar, claro que vai ter emprego que vai desaparecer, né? De repente analista de suporte, por exemplo, é um tipo de emprego que com certeza vai diminuir, né? Provavelmente. Mas tecnologias novas aumentam produtividade faz com que tenham mais empregos, então nisso eu sou mais otimista. Eu acho que vai ter uma mudança sim, mas eu acho que assim, que nem a gente falou, é uma ferramenta justamente que te ajuda a aprender, né? A segunda coisa que eu falei, te ajuda a aprender. E é uma ferramenta que ajuda qualquer pessoa a aprender, né? Então, ela pode ajudar justamente qualquer pessoa a ficar mais produtiva também. Então, para vendas, que é uma coisa até muito humana até, né? As pessoas compram de pessoas. Total. Eu acho que só, pelo menos um bom tempo, assim, só vai ter aumento de produtividade se você for inteligente, né? Você tem que ser inteligente. Se o tsunami tá vindo, então se pergunta, como que eu posso usar a inteligência artificial? Não como que eu posso me esconder da inteligência artificial, não como eu posso negar. Não vou negar, não existe, isso aqui não funciona, não, nunca vai substituir vendas, eu sou melhor, isso aqui nunca vai ser tão bom que nem eu, olha a resposta que ele deu que ruim aqui. Não vai funcionar. Você acha que o quê? Ele vai aprimorar essa resposta. Vai! É o que falam. Hoje tá no pior que ela jamais estará, né, as inteligências artificiais. Só vai melhorar. Então não faz sentido você se atualizar junto com elas, você começar a usar elas o mais rápido possível do que tentar se esconder atrás do coqueiro, né? Se você parar pra pensar, é como se a gente sentisse medo há 10 anos atrás de usar o WhatsApp. E hoje, a gente não consegue... Hoje, se o WhatsApp cai, a nossa vida vira um terror, né, cara? Sim. É muito mais você aprender a usar a ferramenta no seu dia a dia e como ela pode te ajudar do que você sentir medo da ferramenta. Pelo menos é uma visão que eu escolho ter, né? É óbvio que você tem que entender como essa ferramenta pode ser aplicada. Ela não é a salvadora do dia. Eu acho que essa é um pouco a minha birra com a galera que fala demais sobre isso, acaba vendendo a ideia do chat GPT ou de outras inteligências artificiais como, cara, olha, você não gosta de ligar para o seu cliente para prospectar? Aí, ó, usa o chat GPT para prospectar. Já que o chat vai me substituir, deixa ele substituir eu aqui enquanto eu fico no Netflix, deixa ele trabalhar para mim, né? Assim não vai dar muito certo, né? No nosso treinamento, a gente tem um módulo de abordagem que no final eu falo para os alunos, falo assim, galera, eu preciso que vocês façam um exercício de criar 9 abordagens para vocês usarem no WhatsApp. E me mandem essas abordagens. Cara, pouquíssimas pessoas me mandam o exercício, cara. Sabe? E é uma coisa que quando você aprende a usar uma ferramenta, em 15 minutos, em meia hora, você ali aplicando, cara, ela vai te dar essas abordagens. E aí você checa com o Leandro, com o treinador. Tipo assim, ó, eu fiz isso aqui. Você não precisa falar que foi o ChatGPT, mas, ó, eu fiz isso aqui. O que você achou? Faz sentido, né? Eu usar o ChatGPT como uma ferramenta. Mas, cara, nesse momento, a inteligência artificial, ela não vai substituir o fato de criar e mandar para o cliente, mandar para o cliente certo, no tempo certo, sei lá, pelo menos é o que eu acho. Você acha que faz sentido isso, cara? Faz, mas eu acho que o principal que a inteligência artificial ainda não substitui, tipo, é o julgamento. Então, por exemplo, dá um exemplo claro. Se eu pedir a gente pode pedir o mesmo prompt pro ChatGPT. Sei lá, tô criando uma copy aqui pro anúncio da Adapta, pro nosso vídeo de vendas, onde a gente fala XPTO. O vídeo de vendas do Danilo Gentili lá, que é uma aula, basicamente, não é nem um vídeo de vendas, é uma aula, onde ensina um mapa da inteligência artificial. Então, você explica um pouco lá e fala, tá, baseado nisso, me crie 3 possíveis títulos para essa copy, que eu possa criar a copy em cima deles. Tá. Ele vai lá e vai dar 3 títulos. Por exemplo, pela minha experiência, a gente pode fazer o mesmo prompt. Pela minha experiência, vou conseguir ter um julgamento melhor da copy do que você, por exemplo. Tá. Porque eu vou falar, beleza, eu tenho toda a minha experiência aqui no meu cérebro, no meu hard drive, eu vou saber o que já funcionou antes, o que não funcionou, eu vou saber como fazer pequenos tweaks naquela sugestão dele, de uma maneira que de repente você não sabe. Tipo, então eu vou enxergar, a gente tá olhando pra mesma coisa. Você vai saber usar o M melhor. Eu tô te enxergando, exato, eu vou enxergar de uma maneira e você vai enxergar de outra.
né? Mesma coisa, que você pedir um prompt de, sei lá, fechamento de vendas, você vai chegar de um jeito, eu vou chegar de outro. O seu julgamento, a sua experiência, tudo isso vai influenciar como você está enxergando aquilo e como você vai usar aquilo. E isso é individual e característico de qualquer pessoa. Então é óbvio que se uma pessoa ter mais experiência naquilo que ela está pedindo, ter mais discernimento, ter mais conhecimento, ter um conhecimento diferente, ela vai enxergar, cada pessoa vai enxergar aquela resposta de uma maneira diferente e por consequência vai usar aquela resposta de uma maneira diferente também, que pode ser muito pior, pode ser muito melhor, dependendo da experiência da pessoa naquele contexto específico. Entendi. Eu usar aquilo e aprofundar e pegar esse elemento e pegar essa resposta e colocar dentro, por exemplo, de um anúncio ou dentro, por exemplo, de uma mensagem de WhatsApp. Mas se eu também não souber como pedir, nem o que pedir, ele não vai fazer nenhum tipo de milagre, né, cara? Exatamente. Você gera uma abordagem que você já sabe que não funciona, porque você já usou uma parecida, porque a primeira resposta, ela é bem óbvia, né? A primeira resposta que vem ali... Talvez seja, dependendo do seu prompt, mas a grande questão é essa. O seu julgamento de cada pessoa vai ser diferente. Porque a gente não tem o mesmo cérebro, não tem a mesma experiência. Sim. Então, esse exemplo que você deu, exatamente. Deu uma abordagem aqui de cold e-mail pra você mandar no outbound. E às vezes tá uma merda, e você sabe disso, que você já testou. Não, já mandei e-mail assim pra esse tipo de empresa. Não funciona. Vai direto pra caixa de spam. Daí você pode explicar já isso pro ChatGPT. Uma outra pessoa que não tem essa experiência vai ter que cometer esses erros, vai ter que aprender com a experiência. Ele vai falar que o ChatGPT não funciona. Exato, e daí ele pode falar... Uma coisa que eu tô percebendo, né? Que nem a Mônica falou, né? Putz, isso aqui tá com uma carinha de ChatGPT. Quanto mais fraco o prompt, né? Mais genérico vem aquela primeira resposta. Total. E se você pega a primeira e usa... Você não está se diferenciando. Você está se igualando a todo mundo que usa mal a ferramenta. Perfeito. Né? E aí, onde que você cai? Num lugar comum, onde as pessoas sabem que você não está fazendo o que você devia fazer. Faz sentido? Faz, total. E é exatamente isso. Tipo, a diferença ainda vai ser... Se todo mundo tem a mesma ferramenta, então a diferença vira em como você usa a ferramenta. A diferença vira no que você está trazendo para a ferramenta. Então, eu até falo que tem 4 coisas que influenciam a sua resposta com o ChatGPT. Tem o prompt, que é uma delas que a gente falou sobre. Daí você tem o contexto, que é meio que o prompt invisível. Se você... Eu não sei nem se tem no gratuito, mas no ChatGPT pago e no DaptaGPT você tem contexto, que é instruções customizadas. Que você coloca, é como se fosse um prompt que vai junto, invisivelmente, debaixo de todos os seus prompts. Então lá você poderia explicar. Por exemplo, você pode ter um contexto que é sobre o podcast. O papo de vendedor. Exato. Então, meu podcast é X, onde eu falo sobre isso, blá, 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 o tipo de entrevista que é esse, o objetivo é esse, beleza. Você pode ter um outro que é para os supervendedores, para consultoria. Enfim, então ele depende justamente do prompt, do contexto, do conhecimento externo. E aqui eu meio que quebro em 2. Conhecimento externo, tanto você subir um PDF, por exemplo, no GPT. Você pode subir um PDF, por exemplo, gostei de uma entrevista que eu fiz e eu tava no flow, comecei a fazer umas perguntas boas. Então, você vai lá, sobe o PDF e fala, GPT, me vê aqui todas as perguntas que eu fiz. Tipo, me resume aqui, por que você acha que elas funcionaram? Você pode analisar, por exemplo. Então, isso é conhecimento externo. A outra parte do conhecimento externo é justamente o que tá na sua cabeça. Não tá lá. Então, isso vai influenciar o resultado. Você colocar isso lá de alguma maneira. E a quarta coisa que influencia é justamente o modelo. E esse é um outro motivo também pelo qual as pessoas acham que GPT é uma brincadeirinha, que é bonitinho, não sei o quê. Porque elas usam o gratuito, o 3.5, enquanto o 4 é muito mais inteligente. E até a gente criou justamente a nossa campanha, né, em relação a isso, porque a gente fala, vamos te dar o GPT-4 de graça, e então a pessoa assina os cursos e recebe o GPT-4 de graça, e daí que a gente falou, né, que é uma baita oferta, porque fica o mesmo preço do GPT, enfim, mas é porque a gente percebeu justamente isso, daí que virou o centro da nossa campanha. A gente falou, puta, mas todo mundo tá achando que o GPT é brincadeira, porque tá usando burro. Porra, óbvio que você vai achar que ele é ruim. Você tá usando a versão gratuita, né? E de forma errada. Né? E de forma errada, exatamente. Então, primeiro eu vou te ensinar a usar, e daí eu vou te dar o bom, e aí você vai falar pra mim se não é bom pra caramba. Né? Isso me lembra o primeiro churrasco que eu fiz. Ficou uma merda. Entendeu? Se você não sabe fazer, não sabe usar a ferramenta, o que você faz? Exato. Churrasqueira do mundo, a melhor faca. Você fala, não, esse carvão aqui tá horrível. Você não acendeu ele? E esse ponto do conhecimento externo, ele é interessante, né? Porque a gente fala isso nas empresas. Fala assim, cara, grande parte do treinamento tá pronto, a gente tem o slide, a gente tem ali o conteúdo que a gente programou para vocês, né? Mas o quão rico vai ser esse treinamento depende da participação de vocês, né? Exatamente. Se vocês perguntarem coisas interessantes pra gente, o nível da entrega vai subir. Só que vocês têm que extrair o que vocês precisam. Não tem como eu saber.
né? Então, o nível de pergunta funciona da mesma forma, né? Se ninguém faz pergunta nenhuma, você vai receber ali o que estava planejado. Se as pessoas participam um monte, fazem um monte de pergunta boa, começa a gerar discussão, o nível sobe. Sobe, né? sobe muito, cara. Então, Sobe. depende do usuário, né? A pecinha na frente, né? Exato. E aí volta na discussão, né? Tipo, se você não sabe usar a ferramenta, não quer dizer que a ferramenta é ruim, né? Então, acho que é muito a questão também do amigo ouvinte buscar essa informação, ir atrás dessa informação para poder usar no seu dia a dia. Nós temos um desafio e a gente precisa de vocês. A gente precisa chegar numa audiência ainda maior. Nós batemos 1 milhão de plays aqui no nosso episódio no Spotify. Importante essa métrica, hein? Porque o Google Podcast, Apple Podcast, a gente não consegue ter essa leitura. Mas a gente quer aumentar a nossa base de ouvintes aqui. A gente precisa da ajuda de vocês que estão aí do outro lado. Tá? Primeiro ponto, procura o podcast Papo de Vendedor no YouTube se você está escutando no Spotify ou no Apple Podcast. E assina o nosso canal por lá também. Aí você vai conseguir assistir o episódio aqui se você está ouvindo, né, no formato áudio. Se você está no Spotify, Daniel Mestre, conta para mim, como é que a pessoa faz para nos ajudar a propagar a palavra do Papo de Vendedor? Você pode ir ali no compartilhar e selecionar ali no seu WhatsApp quais são os grupos de vendedor, quais são as pessoas que você gostaria de compartilhar esse episódio. E você pode dar 5 estrelinhas pra gente. Rola lá pra cima, clica no avatarzinho ali do Papo de Vendedor e vai ter ali embaixo pra você assinar, pra você seguir e pra você classificar, não é isso, Lê? Exatamente. Você vai lá, deixa 5 estrelinhas e estamos chegando a quase 2.000 classificações, sabia disso? Sabia? Eu vi hoje de manhã, eu não tava meio por fora. 2.000 pessoas pararam e clicaram ali no 5 estrelinhas. Então, meu muito obrigado. Se você ainda não fez isso, faz porque isso ajuda muito a gente. E último convite para você seguir o nosso perfil lá no Instagram, né, o @supervendedores. Segue a gente lá, por quê? Porque a gente troca muita ideia lá, né? Sou eu e o Dani que responde todas as caixinhas, todas as mensagens ali. Vai lá trocar uma ideia com a gente. Tamo junto? Max, eu sei que o ChatGPT, ele é uma ferramenta poderosa, mas ele também tem suas limitações, né? Aí eu queria saber, na sua visão, quais são as armadilhas ou desafios que os vendedores devem estar cientes ao integrar essa tecnologia em suas estratégias de vendas, cara? Eu acho que a primeira coisa é justamente o que a gente falou, ficar esperando muito só da ferramenta, assim, sendo que você está usando ela errado, né? Eu gosto de dar de exemplo, tipo, o martelo na sua mão funciona para pregar, na mão do Michelangelo funciona para construir Davi, né? A estátua. Excelente então, analogia. tipo, não culpar a ferramenta se você está usando a ferramenta mal, né? Então, não precisa nem que você... Não precisa virar cliente adapta se não quiser, mas assim, pelo menos vai ler alguma coisa, vai ler alguma coisa sobre, vai ver podcast, vai... Aprende um pouquinho. Aprende um pouco, pelo menos, para você, sabe? Por exemplo, com as coisinhas que a gente falou aqui já muda, assim, de dia para noite como a pessoa vai usar, né? Então, a primeira coisa é essa, não culpar a ferramenta, e sim, você primeiro. Se culpe, assuma a responsabilidade pelos resultados que você está tendo. Né? Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa é lembrar disso. O ChatGPT não tem conhecimento sobre o que está na sua cabeça. Ele não entra ainda na sua cabeça. Então, lembre de dar o máximo de detalhe sempre que possível. Né? Tá. E a outra coisa é que ele ainda comete alucinações, que chama alucinações quando ele dá uma informação errada. Eu acho que é um nome catchy para isso, é interessante. Então, quando ele dá uma informação errada, alucinação, ele ainda faz isso. O 4, que é o pago, faz muito menos, mas ainda faz. Então, você tem que checar as informações, principalmente. Então, por exemplo, você tô criando uma lista aqui de empresas, quero uma lista de empresas que faturem mais de 10 milhões. Ele não vai saber exatamente se a empresa fatura mais de 10 milhões, entendeu? Então, você tem que checar isso. Então, tudo que for dado específico, assim, principalmente coisas atuais, ele não vai ser a melhor fonte possível, né? Porque até se ele soubesse tudo de tudo, aí também, né? É demais até. Mas então seria essa outra coisa. E ao final, é justamente do que a gente falou. É que de não pegar a primeira resposta ou a resposta ruim, você pegar um copy and paste, tipo... Parece zoeira isso, mas a gente tem um formulário de vagas abertas, que fica sempre aberto, porque a gente sempre tá com vaga aberta, onde as pessoas podem mandar e falar que vaga que elas querem. Sei lá, toda semana, todo dia, tem dezenas de pessoas aplicando lá. E eu não tô zoando, mas eu acho que uns 30% usam o ChatGPT para escrever esse e-mail, porque eu falo que você tem que se vender no e-mail. Tá. Porque eu dou exemplo, eu falo,
a melhor carta para pedir emprego já feita na história foi de Leonardo da Vinci pro Duque de Milão. E eu falo, essa é a dica, assim, que eu dou. Porque se a pessoa procurar isso no Google, simplesmente... Se ela tiver afim, ela vai procurar. Ela vai ver no Google que é exatamente. E o que é a carta, basicamente? É Da Vinci explicando todos os atributos, todas as habilidades que ele tem que podem ajudar o Duque de Milão. Então ele fala, eu sei fazer isso, e isso é bom pra você por conta de X. Então eu sei desenhar armamentos militares, então isso vai ser bom pra você por conta de X. Eu sei, não sei fazer. Ele vai colocando tudo que ele sabe fazer e por que isso é bom pro Duque de Milão. Fazendo uma lista extensa e óbvio que ele foi contratado pelo Duque de Milão. Então fala, se você me mostrar facilmente assim, né? Mostra o que você sabe fazer, mostra evidências de que você sabe fazer aquilo, beleza. E por que isso poderia ser bom pra gente? Obviamente que ninguém acessa isso, né? Porque é muito trabalho. Então isso eu acho engraçado, assim, deve ser 5% das pessoas que de fato dá pra perceber que... Já é um recorte interessante, né? Na hora que você for avaliar ali, você fala assim, pô, essa pessoa, ela foi e buscou a informação. Exato. Vem no modelo, mas não é engraçado que quase ninguém usa. E daí as pessoas são as mesmas pessoas que reclamam que não tem emprego, que não sei o que, né? Você fala, tá, engraçado. Mas o ponto... O ponto que era, eu consigo ver que 30% das pessoas usaram o ChatGPT para escrever a resposta e não usaram bem, entendeu? Porque veio aquele texto, sempre 5 parágrafos de 3 frases, que já começa, caro Max, ou sei lá, caro equipe da Adapta. Tipo, quem escreve assim, velho? Ninguém. Só o ChatGPT. Só o ChatGPT. No primeiro prompt, exato. Eu falo, cara, não é assim que você tem que usar, velho. E se ele visse qualquer vídeo meu, qualquer coisa da Adapta, ele já veria que não é o jeito de usar. Então, mas é engraçado, porque é o jeito que a maioria das pessoas usa do jeito preguiçoso. Isso é interessante. Eu já recebi também aplicação para vaga onde a pessoa ela escreveu uma parte da resposta no ChatGPT e assim, é curioso, né? Você fala assim, tá, fiz uma pergunta relacionada a marketing e vendas, né? E já entendi que ela não sabe a resposta e tá tudo certo. A gente vai ensinar aqui, mas assim, né? Veio lá, né? 4, 5 parágrafos, 3 frases, igualzinho. Prezados. Não. Quem escreve prezados hoje em dia? Ninguém. Agora, uma coisa eu acho interessante, cara, quando você começa a amadurecer esse lance de você conversar com o ChatGPT e usar o prompt nesse dinamismo, você percebe que não é tão simples assim ter... né, o anúncio completo, a abordagem de WhatsApp, o e-mail, né? Cara, como é que as pessoas não cansam? Porque assim, vamos lá. Vamos supor que eu vou dar um exemplo real, tá? Vamos supor que eu quero escrever uma pauta, tá? Eu que faço as pautas nesse momento aqui, né? Em breve vai ser a Mônica. Eu que faço as pautas aqui do Papo do Empreendedor. E às vezes, cara, eu preciso ventilar as ideias, porque é um assunto que eu não domino. Por exemplo, a gente gravou sobre a BM e cara, como é que eu faço pra... E aí eu percebo que durante o processo que eu tô escrevendo pro chat, eu também tô aprendendo. Porque eu tô usando a própria resposta para explorar um item, depois para voltar e isso dá trabalho. Né? Não é uma coisa assim, é óbvio que eu adoraria que ele cuspisse as perguntas que eu tenho que fazer, mas, putz, cara, eu percebi que não é assim. Cara, as pessoas não ficam, às vezes assim, usando a versão errada da resposta do ChatGPT justamente porque é preguiçosa? Total. Até é engraçado que tem uma aula, que é uma das minhas aulas preferidas ali no curso Masterizando no ChatGPT, que é o curso que a gente fez com o Magno Maciel, que é o pesquisador lá na OpenAI. Né? No time de pesquisa da OpenAI, né? Que é a OpenAI Foundation, que é separada da corporação. Mas enfim, eu falo sobre os princípios, e um princípio que eu falo é o do penso logo chuto. Penso logo chuto. Penso logo chuto. Então existe, né? O penso logo existe, e eu falo, não, você tem que pensar no penso logo chuto. O que isso significa? Justamente, para você não ficar preguiçoso, para você não atrofiar o seu cérebro, antes de qualquer resposta que você quer obter do ChatGPT, você precisa imaginar qual que vai ser a resposta. Você precisa fazer esse exercício mental de o que você acha que vai ser a resposta dele. Então, por exemplo, antes de você, me escreve um e-mail sobre X, ou me escreve a pauta... Não, faça o trabalho. Pense você primeiro nas perguntas, pensa no e-mail, como você escreveria ele. Tipo, faz o trabalho antes. Faz a lição de casa. Faz a lição de casa, faz o trabalho antes, imagina como seria aquela resposta, ou se você tá também quero ter ideias, quero ter 10 ideias de título aqui pro podcast que eu fiz com o Max, onde a gente falou sobre X, Y, Z. Pensa você primeiro nos títulos.
Depois você usa ele. Porque aí sim vai ser interessante. Aí sim você vai ter um contraste entre antes e depois, entre o que você pensa e o que você não pensou. Daí sim você consegue fazer uma comparação. Putz, que legal. Eu não tinha pensado nisso aqui. Ó, que legal. Pensei nisso aqui, hein? ChatGPT pensando comigo. Então isso aqui, esse pack é bom mesmo, hein? Ou, nossa, esse argumento aqui, cara, como que eu não pensei nisso antes? Tipo, você tá de fato, você não tá atrofiando o seu cérebro. Você não vai ficar preguiçoso. Você justamente tá usando para pensar e para comparar o seu pensamento com o GPT e para aprimorar o seu pensamento. Tá. Então, eu sigo muito isso. Eu penso logo chuto. Não tenta já só pegar a resposta dele. Não seja preguiçoso. Não fique intelectualmente preguiçoso. Tipo, pense junto com ele. Não, senão você vai atrofiar seu cérebro mesmo, de repente. Você só vai ficar esperando ele e você nem sabe de fato o que você tá esperando. É isso aí. É isso aí. Porque você tá terceirizando o ato de pensar. Exato. Né? Quando, na verdade, o negócio chama chat. Você tem que conversar. Precisa existir um diálogo, né? Exato. Não é Think GPT, né? É chat GPT. Né? Exato. Eu assim, a analogia é... Cara, assim, eu moro em São Paulo, né? Você também. Sim. A gente mora aqui em São Paulo. Putz, cara, pra eu sair da minha casa e vir pra cá, putz, cara, eu coloquei no GPS. Isso, sei lá, 15 anos atrás não era assim, não é? 15 anos atrás a gente tinha que olhar no Google Maps, aí o Google Maps não era tão legal, aí tinha o guia ainda. 30 anos atrás era só o guia, não tinha celular. Então, hoje em dia, eu não consigo lembrar o caminho que eu fiz pra vir pra cá, cara. Entendeu? Talvez o meu cérebro atrofiou nesse... Eu sei onde eu tô, sei que eu tô perto do palestra, de repente eu tenho uma noção de onde tá a marginal mais próxima, mas... Cara, eu sou completamente refém do Waze, né? Do Google Maps. Como é que a gente, cara, não vira refém do ChatGPT? Na sua visão, assim, você que é um cara que estuda muito isso, que tá desenvolvendo uma empresa inteira em cima disso, como é que eu faço para não atrofiar o meu cérebro? Cara, a primeira coisa é exatamente isso que eu falei. Eu penso logo chuto. Usar essa técnica. Usar essa técnica. Então, é para tudo? Não, tem coisa que você... Por exemplo, eu uso muito o GPT para formatação. Formatação? Tem um negócio mal formatado, uma lista de Excel mal formatada, qualquer coisa mal formatada, formata isso aqui de um jeito bom. Tipo, como eu quero. Uso muito pra isso. Pra isso eu vou fazer, eu penso logo chuto? Não, só quero um negócio bem formatado. Tá. Né? Ou pra resumir, se eu não li uma coisa, resume isso aqui. Também, não tô usando, porque nem li, como vou resumir. Então, tem várias coisas que não precisam, mas assim, pra várias coisas é legal você usar o penso logo chuto. Que nem, por exemplo, conta fácil de matemática. Você não sente também um dever de tipo, sei lá, 5 vezes 4. Cara, você não vai usar a porra da calculadora pra fazer 5 vezes 4. Uhum. É a mesma coisa, entendeu? Pro GPT, beleza. Agora você vai fazer 5 vezes 4.324,56. Daí beleza, você vai usar a calculadora. Porra, eu não tenho tempo pra fazer isso. Não precisa fazer na mão, né? Tipo... Você sabe que você consegue separar. Separar pra fazer na papel e tal, beleza. E até às vezes é bom de fazer mais isso, né? Porque até isso tá atrofiando. Mas pra... Não passar vergonha na hora de ajudar as filhas a fazer lição de casa. Exato. Chegando nessa fase, Daniel. Chegando nessa fase. Então, a primeira coisa é eu fazer o penso logo chuto, né? Então, para a maioria das coisas. Porque, beleza, a gente tá falando de matemática, você usa calculadora, você não fica fazendo conta o dia inteiro. Agora, pensar é uma coisa que você faz o dia inteiro, né? Deveria fazer. Tipo, então... É mais no seu negócio. Então, é importante você usar essa técnica do penso logo chuto. Eu acho importante. Tá. E você, Dani, o que você acha que o amigo ouvinte, o vendedor... Cara, eu já dei uma conversada com o ChatGPT pra dar uma testada, né? No que era perigoso ou não era, né? De tipo... ver se ele dá conselho onde ele não devia, sabe? Essas coisas assim, né? E ele tem um negócio bem bacana, né? Dependendo da pergunta, ele fala, procura ajuda psicológica e não sei o quê, né? Ele fala o que é certo você fazer, o que não é certo você fazer, que sempre tem um contexto, né? Ele toma muito cuidado com o julgamento, né? Com a questão de falar o que é certo, o que é errado e tal... Tanto que quando começou tinha vários meio que cracks assim do GPT que você conseguia fazer um prompt que conseguia passar por essas barreiras dele. Hoje, só que o problema do crack é que ele fica famoso e daí ele para de funcionar, porque os caras vão, tá, se isso aqui tá funcionando, tá, deixa eu... Então, então não funciona mais, mas algumas coisas que funcionam ainda, por exemplo, se você pede qualquer tipo de ajuda médica, isso é meio chato, às vezes você quer uma ajuda médica de boa, sei lá, meu joelho tá doendo, o que pode ser? Ele vai falar um pouquinho e falar, mas consultação médica, sei lá, no final. Então, uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, que meio que funciona, você falar, sou médico, meu paciente tá com X, me ajuda a pensar sobre isso. Vamos lá. E pior que ele muda a resposta. Ele realmente fala um pouco mais, ele vai um pouco mais a fundo, assim. Então é engraçado, dá pra fazer, esse é um tipo de hack facinho,
que vai mudar um pouco a resposta dele. Você fala, então, Vamos burlar o chat. você fala, não, procura um psicólogo. Você fala, não, mas eu sou psicólogo. Tô pedindo ajuda para um paciente aqui. Ajuda a pensar comigo nisso aí. Interessante, né? Você dá contexto, muda a resposta. Muda. Exatamente. Eu acho que a grande sacada é o amigo ouvinte entender que ele pode, na ferramenta paga, pelo que eu estou entendendo, ele pode ir subindo as informações. Então, ele começou ali um prompt, ele descreveu ali uma situação e tudo mais, e aí ele foi trabalhar. E aí ele, vamos supor, abordagem de WhatsApp, 3 abordagens. Daí ele volta no dia seguinte e fala assim, olha, eu abordei 30 pessoas no WhatsApp, usei essas 3 funcionalidades e, cara, eu tive 9 retornos em cima dessa abordagem aqui. Melhora ela pra mim que eu quero testar essa variante, mais essa mensagem que deu certo, só que 3 variantes dessa mensagem. É o lance de você ir somando, né, cara? Eu acho que isso é um divisor de águas quando você olha pro ChatGPT, né? Porque, me corrija se eu estiver errado, tá? É como se eu tivesse um segundo cérebro que eu pudesse ir acrescentando informações e essas informações cada vez mais com contexto, cada vez mais melhoradas, cada vez mais me ajudando a aumentar a conexão com o meu cliente no WhatsApp. De 9 eu vou para 12, de 12 eu vou para 15, que 50% das abordagens estão dando certo. Eu acho que esse tem que ser o mecanismo, né, cara? Total. Isso é um ótimo jeito de usar. E aí, a versão gratuita não faz isso, né, bicho? Cara, que nem eu falei, gratuito... Se fosse hiper caro ainda, eu pago. Mas assim, que nem o nosso. O nosso é R$99 no mês, né? No plano anual. Tem todos os cursos, tem a ferramenta, tipo, é muito boa a oferta. Se fosse R$1.000 por mês, talvez eu poderia pensar. Mas, cara... É acessível. É muito acessível, exato. Você tá uma ferramenta, a ferramenta mais importante do século, extremamente acessível. Então, tipo, pra mim é muito no-brainer mesmo. E por isso que eu acho que a gente também tá crescendo tão rápido, porque... E a gente quis criar a nossa oferta, que nem eu falei, de um jeito assim que, pô, você precisa ser maluco pra não... Oferta irresistível. Exato, oferta irresistível, justamente que eu gostaria de ter, né? Mas pra mim, assim, o que mudou muito quando eu tava... assim, me interessando pelo assunto, ouvindo podcast, assistindo vídeo e tudo mais, era justamente isso. Tipo assim, cara, é a forma como eu adiciono, né? É como se fosse eu vou usar um termo talvez leviano, não sei, mas é como se fosse um grande caderno de anotações, né? Onde eu vou colocando os meus experimentos. Tipo, vou trazer uma referência aqui, mas sabe a penseira do Dumbledore, do Harry Potter? Você escuta? Não curte? Não, eu vi até pouco tempo atrás. A penseira, ele tira os pensamentos dele, assim, do Dumbledore, né, um dos maiores bruxos naquele universo. Ele tira, assim, cara, e ele põe num lugar que é como se fosse uma bacia. É uma bacia, uma fonte. E aí, quando ele quer acessar aquela ideia, ele simplesmente meio que se concentra ali, ele volta para aquele momento da ideia e tudo mais. Então, eu acho que é meio que isso, né? Tipo, cara, eu quero melhorar minha abordagem no WhatsApp. Então, eu vou sempre usando aquilo... não, agora eu quero melhorar a abordagem por e-mail. Eu crio um outro, né? Trago essa parte invisível aqui para não ter que digitar tudo de novo que você comentou. O contexto, e aí eu vou criando ali, agora é e-mail, também é assíncrono, mas é uma outra ferramenta, funciona mais no B2B e tal. Tem gente que divulga o e-mail, mas não divulga o WhatsApp, então tem que ser uma abordagem um pouquinho maior, posso pôr anexo, não posso e tudo mais. Eu vejo muito dessa forma, Max, tipo, eu ia acrescentando e não me preocupando muito em lembrar o que estava no começo, sabe? Eu vou acrescentando, eu vou trazendo coisas e vira uma grande penseira aí. Isso é um ótimo jeito de usar. Tá vendo? E você saiu do só, o prompt. Você já foi do prompt pro chat inteiro ali. Você tá usando um chat para um assunto específico e óbvio que ele vai ficar melhor. Ele já vai ter todo aquele contexto que você falou e você tá falando dos seus experimentos, tá falando que funcionou, que não funcionou. Isso é um ótimo jeito de usar. Eu gosto de usar conversando mesmo. Né? Então, por exemplo, estou preparando um material, né? Estou preparando um material, preparando uma aula, preparando uma palestra. É um momento extremamente solitário, né, Lê? Né? Você fica lá montando, você não sabe se tá bom. Se né? são vozes da cabeça. E você fica conversando com você mesmo. Né? Você fica conversando com você mesmo. E os seus pensamentos, o seu diálogo interno, ele tá muito pautado em cima de emoções que você está sentindo nesse momento, né? E você só tem as suas referências, né? Se você começa a conversar, né? Eu sou uma pessoa que trabalha muito bem em equipe, né? Eu gosto de ficar conversando no escritório, atrapalha as pessoas que estão trabalhando perto, né? Então, se eu tô ali naquele negócio que eu não posso ser interrompido, né? Ele só me chama quando eu falo com ele, né? Então,
é um companheiro de trabalho super inteligente, né? Não é um assistente, é um baita cara para te ajudar. E você vai conversando, conforme você precisa destravar alguma coisa, você vai lá, pergunta, olha, tá pensando assim, assim, assado, o que você acha? Né? O que mais que cabe aqui? Né? E ele vai te dando, e você fala, porra, verdade, isso aqui... E vai utilizando isso, né, como uma voz da sua cabeça, né? O que você deveria pensar sozinho aqui dentro, você... Tem uma biblioteca gigantesca para consultar, né? Então, você usa como um companheiro de trabalho inteligente, né? E conversando mesmo, né? Não é terceirizando tarefa, né? Pedindo ajuda para pensar. Isso, e destrava muito, cara. Antes você ficava ali, puta tempão. Putz, e agora? Por onde que eu vou e tal? Vai tomar um café, vai tomar uma água para ver se ventila, né? Como ventilador de ideia é a melhor coisa que tem, né, Max? Sim, total. Esse também é outro uso ótimo assim, para eles, né? Você ficar... É até engraçado, porque você falou de conversar, tem até empresas de IA que foram, eu acho que a Réplica é a mais famosa, que tipo foi criada com a intenção de ser tipo um amigo. Um amigo tem até... Coisa meio filme Her, né? Tem amigo, e tem óbvio que tem o namorada, né? A namorada. Você fica conversando o dia inteiro. Então, pra gente, tipo, mais solitária, foi muito bom, assim, pra elas. Daí eu não tenho uma opinião formada ainda sobre o que eu acho disso. Mas começa a querer substituir o humano onde coisas que não deveria substituir, né? A pessoa, ela sente que ela não está sozinha, mas ela está, né? Então, aí começa a ficar meio perigoso. Mas ela, ao mesmo tempo, você fala, tá, mas se ela estiver se sentindo melhor, não é melhor? E se ela não tá agredindo ninguém, tipo... E se ela tá tirando ideias negativas da cabeça, né? Exato. Se justamente ela ia cometer um suicídio, mas daí ela conversou com o bichinho e ficou feliz. Então, tipo, não sei, é difícil mesmo. É um debate. É filosófico, exatamente, é filosófico. E aí, cara, eu queria assim, vou avançar pra nossa última pergunta aqui. Eu queria entender o seguinte, cara, à medida que a tecnologia ela tá evoluindo, né? Como é que você vê o papel do ChatGPT nessa indústria de inteligência artificial? E na sua visão, quais são as tendências para os próximos meses ou para os próximos anos aí? E aí, se você quiser explorar não só o ChatGPT, mas outras inteligências artificiais, cara, por favor, fica à vontade. Tá, legal. A primeira coisa mais óbvia que a gente já tá vendo até com o crescimento da Adapta é que daqui a pouco o GPT, né, tanto o ChatGPT, a AdaptaGPT, tanto que for uma ferramenta de linguagem para te ajudar a trabalhar, vai começar a ser que nem a gente usa o Word, que nem a gente usa o PowerPoint, ou mais do que isso até, que nem a gente usa o Google. Né? A gente vai ter a ferramenta e quem é profissional mesmo vai ter a versão paga ali, que é a melhor. Agora já está tendo, né, outras ferramentas, nenhuma potente que nem o GPT ainda, mas tem a do Google. O Bard é do Google. Né? O Bard mudou agora, né? Gemini é o nome, mudou. Ah, mudou o nome? Mudou, Gemini. Já tá muito bom, mas ainda não tá no nível do GPT. E eu acho que o GPT, por ser o mais conhecido, o primeiro, tudo isso, eu acho que vai ter uma vantagem sempre. E aquele negócio, nem que ele seja um pouquinho melhor, as pessoas ainda vão querer ir nele. Porque, é que nem, sei lá, é o mais difundido hoje. É mais difundido, exato. A galera usa o Google. Por ser o mais usado, ele vai ficando mais inteligente mais rápido também ou não? A ideia é que sim. Sim, né? É o que faz sentido, né? Você tem é o que chamam de data mode, né? Que você tem uma vantagem por conta dos dados, que você tem mais dados, você consegue treinar mais rápido, você consegue melhorar, tipo, você tá sendo jogado mais dados, mas você tem mais feedback. Então, teoricamente, sim, era o que deveria acontecer, ele deveria ser melhor, se muito mais gente usa. Então, provavelmente o GPT vai continuar como o principal. Vão ter esses vários outros, o próprio Facebook tem um. Tem o Cloud também, enfim, tem vários desses. Então isso é uma coisa óbvia que... São todos concorrentes, assim. Todos concorrentes. Propõe a entregar a mesma coisa que o ChatGPT. Exato. Que chamam... Isso chamam... generativo, exato. Isso são... E as generativas, o que são inteligências artificiais generativas? São que geram alguma coisa. Então, nesse caso, é texto. Mas a própria OpenAI não é só texto, né? Gera imagem já com o DALL-E. Você gera... Você entende imagem com o Vision, por exemplo. Você coloca uma imagem e ela descreve essa imagem. Então já tem várias ferramentas da própria OpenAI. Agora, eles não lançaram, não sei se vocês viram, não lançaram ainda, mas mostraram já o Sora, que é de vídeo. Vídeo? Isso aí é bizarro. Eu vi uma matéria que ele cria, acho que até 60 segundos de vídeo animado, né? Isso aí é bizarro. Então, assim, é bem claro que a gente
não vai ficar no hype ainda da inteligência artificial por um tempo, porque a velocidade que essas coisas estão avançando é completamente absurda. É mais do que qualquer otimista da área teria prevido pouco tempo atrás. Então, as coisas vão mudar ainda, vão mudar rápido. E por isso que aquele argumento fica ainda mais importante, né? De tipo, o tsunami tá vindo. Você vai ficar ignorando o tsunami, você vai... Não, isso aqui não... Você vai o quê? Você é negacionista em relação à inteligência artificial? Tipo, velho, ela tá aí já. Quem tá usando tá tendo ganho de produtividade imenso. Tipo, é bem óbvio. Então, mas não faz mais sentido você começar a usar também, em vez de ficar... Não, um dia eu vou ver isso aí quando eu tiver um tempo. Quando eu tiver um tempo, não, a minha agenda tá lotada. Não, tsunami. Lembra do tsunami? Sabe? Tipo, eu lembro de uma boa que eu vi, era um podcast que eu gosto, que é o My First Million. Vocês conhecem? Não, muito bom, vocês vão gostar. É um podcast empreendedor, falam sobre ideias, os caras são engraçados. E ele falou basicamente isso 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. Ele falou, porque a galera não tava falando de AI. E ele falava, gente, eu sinto que é como se eu estivesse num carro, a gente tava numa viagem assim de carro, eu olho pro lado e tem um unicórnio roxo passando. A gente fala, cara, tem um unicórnio roxo passando. É como se a gente tivesse, olhasse pro lado, visse um unicórnio roxo passando e continuasse conversando e não falasse sobre isso. Gente, tem um unicórnio roxo passando. Tipo, é a mesma coisa com o IA. A gente tem um unicórnio roxo. Ele tá passando. Tipo, é incrível. As ferramentas são incríveis. O que elas fazem é incrível. Então, a gente tem que realmente... Dar a devida atenção. Tem que se adaptar antes que o tsunami passe e você fique mais pra trás. Então, isso é óbvio. Vai ficar cada vez mais popular. E daí é isso. Tem ferramenta de tudo que é tipo de jeito. Não é só texto. Né? A gente, por exemplo, na Adapta vai focar em ferramenta para trabalho, né? Nosso objetivo é, a gente quer deixar o mundo mais inteligente. Então, um mundo mais inteligente, mais produtivo. Então, o nosso GPT, por exemplo, o Adapta GPT é focado no trabalho, principalmente em desk work, que a gente fala. Você com o seu laptop ali, então, principalmente a gente foca nisso. O GPT, por exemplo, é focado para ser um assistente pessoal, é um assistente pessoal geral. Tá. Né? Então, vai começar a ter também cada ferramenta mais focada em uma coisa. Então, por exemplo, vai ter ferramenta focada no direito. Vai ter ferramenta focada justamente no vídeo, né? Numa parte do vídeo. Vai ter ferramenta focada em som. Isso já existem várias, mas isso é uma coisa normal em cada mercado. Cada mercado que cresce começa a ficar mais especializado. Mas são outros players, né? São outras empresas. Outros players. Eu não acho que, né, uma empresa vai ganhar em tudo. Tipo, a OpenAI vai ganhar em tudo. Provavelmente não, até por questão de branding mesmo, né? Você fica mais focado a pessoa te associa mais um produto específico, né? Acho que é muito parecido com a Google, né? Se você olhar, ela tem alguns produtos que são líderes, sim, né? Mas, cara, lembra da rede social do Google? Total. Nossa, como que é o nome? Google Plus. Ele lembra, você não. Então, flopou completa. Mas era horrível. Os caras queriam juntar isso com Exato. a SERP do Google, né? O resultado de busca do Google. E nunca... Beleza, eles cancelaram o projeto. Acho que a OpenAI vai ficar com um pouco dessa característica. Não sei, é um completo leigo falando uma análise externa, assim. Mas eu acho que o ChatGPT é o principal produto deles, pelo menos é o mais divulgado, sim, assim, é o que eu mais vejo. Às vezes até mais do que o próprio nome da empresa, né? Total. Não, com certeza mais conhecido com o nome OpenAI. Com certeza. Sem dúvida nenhuma, o ChatGPT é mais conhecido do que OpenAI. É interessante. Cara, que legal. Tô muito feliz realmente com o episódio que a gente fez aqui. Acho que a gente conseguiu ir do básico, né, que nem eu coloquei no prompt, ir do básico até o avançado ali. Acho que a gente teve perguntas que fez a gente pensar, que fez a gente conversar sobre. Eu acho que tem muita gente que tá escutando esse episódio, cara, e vai ser a primeira vez que eles estão olhando para uma ferramenta dessa com um olhar menos com medo e muito mais, tipo assim, cara, eu não vou olhar pro tsunami, eu vou olhar pro unicórnio, porque eu prefiro olhar pro unicórnio e falar assim, cara, acho muito mais legal do que um tsunami. Então, assim, realmente, assim, queria agradecer a sua participação demais mesmo, foi muito legal, aprendi demais. E todo episódio que eu aprendo muito, eu sei que a audiência vai aprender. Então, cara, Max, muito obrigado, viu? Obrigado, Leandro. Obrigado, Daniel. E eu quero que você fique à vontade pra, falar como as pessoas podem se conectar com você. A gente vai colocar no link do episódio aqui o endereço da adapta.org, vamos colocar também seu Instagram. Cara, mas, por favor, a audiência é sua aí, fica à vontade. Então, nosso site principal é adapta.org, muito fácil, só você entrar lá, você vai ver mais sobre tudo que a gente falou aqui.
Minhas redes sociais, Max R. Peters no Instagram e no YouTube também. A gente tá com um canal no YouTube agora. Bem legal. Tá fazendo uns vídeos legais. A gente tá investindo lá no YouTube e também todo vídeo que sai no YouTube sai também no Spotify. No nome Inteligência Pragmática, que é o nome do livro que eu vou lançar em agosto. Mas, ó, aqui fica uma orientação, cara. Vocês merecem um podcast de verdade, cara. Eu acho que eu escutei já vários episódios, porque a mídia áudio, pra mim, funciona bem. Cara, vou passear com o cachorro e tal, eu tô sempre escutando. Eu consumo muito mais podcast em áudio do que vídeo do YouTube. Acho que vídeo do YouTube, na minha fica em segundo. Mas acho que seria legal, cara, ter você trocando ideia com outros empreendedores, com clientes da Adapta.org e falando, cara, como é que você usa a ferramenta e tal. Mas de repente, uma mídia. Mas fica a ideia legal, aí, cara. A gente tá pensando, sim, em fazer o podcast. Vai ser... Tipo, podcast mesmo, né? Porque o que a gente tem... É mais o canal do YouTube transformado em áudio. Funciona bem, mas eu acho que seria... pensa com carinho nessa ideia. Eu acho que toda marca que quer... A gente vê muito pela gente, né, cara? Com certeza. 90% dos nossos clientes são ouvintes do Papo de Vendedor. Legal. Então funciona muito. Pra você criar... Você cria um tipo de intimidade diferente no podcast. Cara, a gente tá falando no ouvido do ouvinte, né, cara? Então né? A gente tem, o cara tá dirigindo, tá indo visitar cliente, tá no metrô, cara, avião, já cruzei com o ouvinte no aeroporto, tá passeando com o cachorro, o cara tá aqui, né? Então, assim, é uma coisa bem legal. Isso traz também muita responsabilidade pra gente, né, Dani? Com certeza. É isso aí. Então, se você gostou desse episódio, a gente quer pedir um favor pra você. A gente quer que você compartilhe esse episódio com outros vendedores, com outros profissionais que possam se beneficiar de um conteúdo feito de forma séria, de forma pensada para você, de uma forma que estruturou desde o básico ali até o entendimento, prompt. O Max trouxe um framework ali que ele usa, que provavelmente ensina no curso, né? Então, para você poder aprender, mas eu quero que você não guarde isso para você, eu quero que você compartilhe esse conteúdo. Aí você pode fazer da seguinte forma, tanto no Spotify quanto no YouTube, você pode copiar esse episódio e mandar no WhatsApp. Pode ser no WhatsApp individual de um amigo, de uma amiga, ou se não, manda lá no grupo dos vendedores da sua empresa, tenho certeza que vai ajudar demais. Certo, Daniel Mestre? É isso aí. E aproveita que você tá aí, tira um print aí que você tá ouvindo esse episódio, posta lá no seu stories, marca a gente lá no @supervendedores pra gente trocar uma ideia e manda pra gente lá críticas, sugestões, xingamentos. Esse podcast é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante. Exatamente. E nessa semana tem Zip na quinta-feira. Uma conversa entre vendedores falando das suas rotinas, falando das suas atividades, uma conversa que eu tenho sempre com uma pessoa interessante para você, né? Um aluno do programa de aceleração, um aluno ou um cliente da nossa consultoria que vai trazer um ponto de vista diferente para apimentar ainda mais a nossa profissão. Toda quinta-feira, às 7 horas da manhã. Quem está inscrito no canal já vai receber a notificação automaticamente. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!